Ao longo da história, a ciência produziu descobertas incríveis que salvaram milhões de vidas. Vacinas, antibióticos, cirurgias modernas e tecnologias médicas transformaram completamente a forma como a humanidade vive. Mas existe um lado muito mais sombrio dessa história. Em alguns momentos, em nome do progresso científico, seres humanos foram tratados como cobaias descartáveis. Pessoas comuns, muitas vezes pobres, prisioneiros ou grupos vulneráveis, foram submetidas a experiências cruéis, dolorosas e profundamente antiéticas. Hoje, muitos desses experimentos são lembrados como exemplos de até onde a ciência jamais deveria ter ido. Neste vídeo, vamos conhecer 7 dos experimentos científicos mais cruéis já realizados em seres humanos. Um dos casos mais chocantes da história é o Tuskegee Syphilis Study. Em 1932, pesquisadores do Serviço de Saúde dos Estados Unidos iniciaram um estudo com cerca de 600 homens negros pobres no estado do Alabama. Desses, aproximadamente 400 tinham sífilis, uma doença grave que, sem tratamento, pode destruir o corpo lentamente. Os cientistas disseram aos participantes que estavam recebendo tratamento médico gratuito. Mas a verdade era bem diferente. O objetivo do estudo não era curá-los, mas observar como a doença evoluía naturalmente até a morte. Durante décadas, os homens foram enganados e impedidos de receber tratamento real. Mesmo depois da descoberta da penicilina, que poderia curar a doença, muitos morreram. Outros transmitiram a doença para suas esposas, e algumas crianças nasceram infectadas. O estudo só foi interrompido em 1972, após um escândalo público que chocou o mundo. Outro experimento perturbador foi conduzido durante a Segunda Guerra Mundial pelo médico japonês Sher Ichi, líder da unidade militar conhecida como Unit 731. Essa instalação secreta funcionava na China ocupada pelo Japão e realizava experiências brutais em prisioneiros de guerra e civis. As vítimas eram infectadas com doenças como peste bubônica, cólera e antraz para que os cientistas observassem como o corpo reagia. Alguns prisioneiros eram submetidos à viviseção, menos cirurgias realizadas enquanto ainda estavam vivos e sem anestesia menos, para que os pesquisadores pudessem estudar órgãos internos em funcionamento. Outros eram expostos a temperaturas congelantes para estudar hipotermia, ou usados em testes de armas biológicas. Estima-se que milhares de pessoas tenham morrido nesses experimentos. Durante muitos anos, grande parte dessas atrocidades permaneceu escondida do público. Nos Estados Unidos, um experimento psicológico também revelou um lado assustador da natureza humana. Trata-se do famoso Milgram Experiment, conduzido pelo psicólogo Stanley Milgram na década de 1960. O objetivo era entender até que ponto pessoas comuns obedeceriam ordens de uma autoridade, mesmo que isso significasse machucar alguém. No experimento, voluntários acreditavam que estavam participando de um estudo sobre memória. Eles eram instruídos a aplicar choques elétricos em outra pessoa, sempre que ela errasse uma resposta. O que os participantes não sabiam era que os choques eram falsos e que o aluno era um ator. Mesmo assim, os gritos e pedidos de socorro pareciam reais. Surpreendentemente, muitos participantes continuaram aumentando a intensidade dos choques, simplesmente porque um pesquisador dizia para continuar. O experimento revelou o quão facilmente pessoas comuns podem obedecer ordens que vão contra sua própria consciência. Outro estudo psicológico que saiu completamente do controle foi o Stanford Prison Experiment, conduzido pelo psicólogo Philip Zimbardo, em 1971. A experiência simulava uma prisão dentro da Universidade de Stanford. Estudantes voluntários foram divididos aleatoriamente entre guardas e prisioneiros. O experimento deveria durar 2 semanas. Porém, em poucos dias, a situação se tornou assustadora. Os guardas começaram a abusar psicologicamente dos prisioneiros, impondo punições humilhantes e criando um ambiente de opressão. Os prisioneiros, por sua vez, começaram a apresentar sinais de estresse extremo, ansiedade e colapsos emocionais. A experiência teve que ser interrompida após apenas
6 dias. O estudo mostrou como papéis sociais e ambientes de poder podem rapidamente transformar o comportamento humano. Durante a Guerra Fria, outro projeto extremamente controverso surgiu nos Estados Unidos. O Programa Secreto da CIA, conhecido como MK-Ultra. Esse programa buscava descobrir maneiras de controlar a mente humana. Para isso, cientistas testaram diversas técnicas em voluntários. E, em muitos casos, em pessoas que nem sabiam que estavam sendo usadas como cobaias. Drogas como LSD eram administradas sem consentimento para observar seus efeitos psicológicos. Alguns participantes sofreram alucinações intensas, crises de pânico e danos psicológicos permanentes. Em certos casos, pessoas foram submetidas a interrogatórios agressivos, privação de sono e manipulação psicológica extrema. O programa permaneceu secreto por anos e só veio à tona na década de 1970, quando investigações do governo revelaram parte das atividades da CIA. Outro caso chocante envolve um experimento conhecido como Monster Study. Em 1939, pesquisadores da Universidade de Iowa queriam testar uma teoria sobre a origem da gagueira. Para isso, selecionaram crianças órfãs que viviam em um abrigo. Algumas receberam incentivo positivo ao falar, mas outras foram constantemente criticadas e humilhadas por qualquer erro de fala. Os pesquisadores diziam às crianças que elas estavam desenvolvendo problemas graves de linguagem, mesmo quando falavam normalmente. O resultado foi devastador. Muitas dessas crianças desenvolveram ansiedade profunda, insegurança e dificuldades de comunicação que duraram pelo resto da vida. Décadas depois, o estudo ficou conhecido como Monster Study, justamente por causa da forma cruel como as crianças foram tratadas. Por fim, um dos capítulos mais sombrios da história da ciência aconteceu durante o regime nazista na Alemanha. Sob o comando de médicos como Joseph Mengele, prisioneiros de campos de concentração foram usados em experimentos brutais. Muitas dessas experiências eram realizadas em gêmeos, pois os médicos acreditavam que isso poderia revelar segredos da genética humana. Crianças eram submetidas a procedimentos dolorosos, injeções químicas, cirurgias desnecessárias e exposições a doenças. Outros experimentos testavam os limites do corpo humano, expondo prisioneiros a frio extremo, baixa pressão atmosférica e substâncias tóxicas. Milhares de pessoas morreram nesses experimentos, e muitas das que sobreviveram ficaram com sequelas permanentes. Todos esses casos revelam algo perturbador. A ciência, quando não é guiada por ética e respeito pela vida humana, pode se transformar em algo extremamente perigoso. Depois que muitos desses experimentos vieram à tona, o mundo percebeu a necessidade urgente de criar regras rigorosas para proteger participantes de pesquisas científicas. Surgiram então códigos de ética, como o Seu Cerro de Nuremberg, e posteriormente diretrizes internacionais que exigem consentimento informado, transparência e proteção aos voluntários. Hoje, qualquer pesquisa envolvendo seres humanos precisa seguir protocolos extremamente rigorosos. Comitês de ética avaliam os estudos antes que eles possam começar. Participantes precisam ser informados sobre todos os riscos e têm o direito de abandonar a pesquisa a qualquer momento. Essas regras existem justamente porque a história mostrou o que pode acontecer quando a ciência ignora limites morais. A verdade é que muitos dos avanços científicos que beneficiam a humanidade nasceram de pesquisas legítimas e éticas. Mas os episódios sombrios que vimos aqui servem como um lembrete poderoso de que o progresso nunca deve custar a dignidade ou a vida de pessoas inocentes. A ciência pode ser uma ferramenta incrível para melhorar o mundo, desde que nunca esqueça de colocar a humanidade em primeiro lugar. Porque quando a curiosidade científica ultrapassa a ética, o resultado deixa de ser progresso e passa a ser tragédia.